Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2022. Nossa penúltima lição, lição de número 12, com o tema A Liderança de Paulo. Como você sabe, nesse trimestre nós estudamos sobre liderança e na lição de hoje, a lição de número 12, o personagem e o perfil de liderança a ser estudado é do apóstolo Paulo. Lembrando que você que precisa ter mais tempo para estudar e usa slides em PowerPoint na sua escola bíblica, o ebdenfoco.com disponibiliza para você os slides em PowerPoint da escola bíblica para você. Isso mesmo. Tenha mais tempo para estudar usando os slides da CPAD produzidos pelo ebdenfoco.com. Os slides da revista da CPAD são 100% da revistas, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. Também são editáveis, que você pode editar e usar da forma que mais condizer com a sua necessidade na sua escola. Temos experiência na produção de subsídios e slides da revista da CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. O conteúdo da assinatura dos slides são os slides da revista de adultos, os slides da revista de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, inclusive cursos de capacitação para o professor. Acesse o nosso site www.ebdenfoco.com ou fale agora mesmo com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984244120. E você que usa o slide produzido aqui pelo EBD em Foco na sua igreja, tire uma foto e envie para nós aí no WhatsApp que nós iremos fazer o registro seu. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Atos 9 e 15, né? Deus falando a Ananias que quando Deus o enviou até Paulo e ele, preocupado pela fama de Saulo, né? Ainda chamado de Saulo, mas Deus o ordena que fosse até ele, porque Saulo, né, não era mais aquele velho Saulo, mas era alguém escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. A escolha de Paulo para o ministério foi uma escolha divina e não institucional, ainda que a instituição, a igreja naquele momento, tenha corroborado com isso, mas Deus foi quem chamou Paulo. Essa é uma reflexão que nós precisamos ter sobre os nossos ministérios, se de fato fomos chamados por Deus ou se estamos tentando impor a nossa vontade em alguma atividade na comunidade. O resumo da lição diz: Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida, né? Isso é importante a gente estudar, nem refletir sobre qual perspectiva nós temos para afirmar o que é uma liderança bem-sucedida, né? Porque Paulo sofreu, Paulo viveu em prisões, né? E na perspectiva moderna, isso é importante que o professor medite nisso, fale para os alunos. Na perspectiva moderna, ter o ministério que Paulo teve, vivendo em prisões, sendo apedrejado, perseguidos, não seria uma liderança bem-sucedida, né? Nós, olhando para trás hoje, vemos todo o legado do apóstolo Paulo, como as cartas que ele escreveu e está no Novo Testamento, nós entendemos que foi
uma liderança bem-sucedida. Mas na perspectiva moderna de liderança, ser preso, viver em prisões, ser chicoteado, tentativa de assassinato, apedrejado, sofrer naufrágio, ser picado por cobra, ser rejeitado pelos irmãos, ser rejeitado pelos coríntios, não é uma liderança bem-sucedida se na perspectiva moderna fosse o ministério de Paulo. O objetivo dessa lição é apresentar o caráter ministerial de Paulo, compreender os principais aspectos da liderança de Paulo e explicar os aspectos práticos da liderança do apóstolo Paulo. O texto bíblico, Atos capítulo 20, verso 18 a 24, eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio, você já deve estar estudando a história do apóstolo Paulo. Para você entender um pouco mais, você vai ter que ler desde o chamado de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos até o livro de Atos dos Apóstolos completo. Vamos lá, nossa introdução. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento. Mas o que fez deste apóstolo alguém tão importante? Veremos nesta lição o modelo de liderança, as qualidades e a prática deste grande exemplo. Como eu falei, para nós compreendermos e aceitarmos que Paulo foi um exemplo de liderança com sucesso, bem-sucedida, nós temos que entender, o modelo de liderança de Paulo. Porque o modelo de liderança na perspectiva moderna, não viver o que Paulo viveu, ter o ministério que Paulo teve, não significa ter um ministério bem-sucedido. Porque Paulo viveu nas prisões, foi perseguido, sofreu tentativa de assassinato várias vezes, foi picado de cobra, sofreu naufrágio e viveu em pobreza. Então, na perspectiva moderna, essa não é definitivamente um exemplo de liderança bem-sucedida. É importante ressaltar que o apóstolo declarou que ele foi um imitador de Cristo. Aí sim, 1 Coríntios 11, primeiro diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí sim. Aí, se nós entendermos que o modelo ideal de liderança é o de Cristo, e sendo Paulo um imitador de Cristo, então ele teve uma liderança bem-sucedida. Porque a liderança de Cristo não foi, na perspectiva moderna, uma liderança bem-sucedida. Porque ele foi muitas vezes rejeitado, perseguido e foi crucificado. Ainda que a gente pense nisso numa perspectiva divina, porque ele era o Messias de Deus e tinha que de fato morrer, mas o aspecto liderança, na perspectiva moderna, a perspectiva moderna de liderança é de êxito total, é de reconhecimento total, é de arrecadação de dinheiro, é de arrebanhamento de muitos seguidores. É isso que é uma liderança bem-sucedida na perspectiva moderna. Mas a perspectiva de liderança de Cristo era uma perspectiva de liderança servidora, de uma perspectiva de liderança onde as pessoas eram atendidas e servidas por quem estava ministrando o evangelho, como foi Cristo e, claro, foi Paulo. Primeiro tópico, o caráter ministerial de Paulo, o início de tudo. A conversão de Paulo ocorreu de forma sobrenatural no caminho de Damasco, Você pode ver isso em Atos 9. Ali ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Depois de sua conversão, não saiu pelas cidades pregando, ensinando e plantando igreja. Ele agiu com muita sabedoria e dedicou um tempo, 3 anos, na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. Depois foi para Jerusalém para ver Pedro e certamente aprender com ele. Isso aqui é uma coisa muito boa, muito importante. Depois da sua conversão, Paulo não saiu por aí pregando. Algum problema com isso? Algum problema? Sim, é um problema sério. Porque ele agiu com muita sabedoria e dedicou o tempo, 3 anos na Arábia, para aprender primeiro a respeito da fé. Você, o professor pode explorar isso com seus alunos e pode aprender isso para a vida, compartilhar com novos convertidos. Quando você se converte ao evangelho, o mais importante é você aprender. O mais importante é você aprender a respeito da fé cristã, aprender sobre Jesus. Não é ensinar ninguém. Eu conheço pessoas, são novas convertidas, nós temos aqui o nosso grupo de senhores, na igreja, e tem muitos novos convertidos, a gente faz os encontros, e a gente percebe que alguns novos convertidos já querem palestrar,
já querem ensinar, já querem dar lição de moral nos outros. Não, não é por aí. Primeiro aprenda. Primeiro tem um tempo para aprender, para ouvir, para aprender. Depois você compartilha. Que compartilhar é dividir com a pessoa ou com as outras pessoas aquilo que está em você, aquilo que você tem. Só depois você vai ensinar. Paulo teve um tempo de espera e um tempo de processo, de aprendizado, para depois ser o Paulo que nós conhecemos pela Bíblia e pela tradição. Em Atos 9, 20 e 22, vemos Paulo pregando aos judeus e deixando todos confundidos. O versículo 22 diz que ele se esforçava muito, ou seja, se dedicava ao seu ministério de pregação e ensino. Ele esperou o tempo certo e quando começou o seu ministério ele foi dedicado, ele foi honesto, foi comprometido. Isso é importante, né? O professor deve conversar isso com seus alunos, o quanto que nós somos comprometidos, né? O quanto que nós nos doamos para o ministério. Lembra, eu já falei algumas vezes e eu sempre gosto desse exemplo, né, dessa fábula da galinha que chamou o porco para fazer missões. E o porco pergunta para a galinha: o que a senhora supõe, né? O que a senhora propõe que a gente faça? Ela diz: eu vou doar ovos, você pode doar bacon. Então o porco responde para a galinha assim: olha, para a senhora é mais fácil, né? Porque a senhora produz ovos, eu sou o bacon. Né? A ideia aqui, né, a moral dessa história que parece engraçada, mas é dizer assim: a galinha é aquele crente envolvido, né, que dá o que tem. O porco, ele, para fazer alguma coisa nesse sentido, ele tinha que estar mais do que envolvido, ele tinha que estar comprometido, porque ele estava entregando a própria vida. Enquanto a galinha oferecia o que ela produzia e podia ficar distante, né, dos perigos da missão, o porco não, ele tinha que estar lá, presente. Ele tinha que se doar. Então Paulo foi alguém que se doou. Ele não foi alguém que esteve envolvido. Ele foi alguém que esteve comprometido. Tanto que ele mesmo dá testemunho disso. Ele diz que doou e se deixou gastar, né, em prol das igrejas que ele fundava, em prol do crescimento do evangelho. Ele de nada, absolutamente de nada tinha interesse. Ele diz que a vida dele, na leitura bíblica que tem aqui da revista, ele diz que a vida dele não fazia sentido nenhum se não fosse para cumprir o propósito de Deus. Isso é comprometimento. Paulo não foi um crente, nem um líder apenas envolvido, mas comprometido com a causa de Deus. Paulo não recebeu um treinamento formal como os demais apóstolos. Escrevendo aos Gálatas, ele declara que aquilo que pregava a respeito de Cristo não havia recebido de homem algum, mas do próprio Cristo, né? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Isso não significa que Paulo pregava outra coisa, tá? Mas o próprio Cristo apareceu para ele, ensinou ele todo o básico, né? Todos os primórdios, os rudimentos do evangelho. Mas óbvio, ele foi estudando e foi desenvolvendo tudo isso pelo Espírito Santo de Deus. Tanto é que Paulo cita o Velho Testamento inúmeras vezes. Então ele tinha o Velho Testamento como base também principiológica para os seus ensinamentos. A liderança de Paulo começou com um contato direto com o Senhor Jesus, que lhe fez compreender as revelações das Escrituras Sagradas. É óbvio que esse contato hoje precisa ser através da palavra de Deus, da oração. Um líder que não se dedica à oração, nem à leitura da palavra de Deus, não é um líder confiável. O treinamento. Depois de sua conversão e do entendimento que teve a respeito de Jesus como Filho de Deus, o apóstolo Paulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco e logo passou a pregar a respeito de Jesus nas sinagogas, e todos que o ouviam ficavam confusos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os crentes? Ele abriu mão de tudo o que viveu para viver o evangelho, sem medo de ser rejeitado. As pessoas se escandalizavam, mas ele, como eu disse agora há pouco, não estava apenas envolvido, mas ele estava comprometido com o reino de Deus.
A pregação de Paulo estava deixando as pessoas atônitas e os judeus decidiram matá-lo, mas o plano deles foi descoberto e o apóstolo seguiu para Jerusalém. Chegando à cidade, Paulo tentou se ajuntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Atos 9, 24 e 26 diz: porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos, porém todos o temiam, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo, né? Isso aqui é uma outra coisa que eu acho importante a gente refletir, que a liderança ela demanda um tempo, né? A aceitação das pessoas demanda um tempo. Não é só porque Paulo chegou dizendo, eu também prego o evangelho de Cristo, que todo mundo vai abraçar ele. Peraí, vamos ver qual é o histórico dele, com quem que ele andou até agora, o que aconteceu na vida dele até agora. Isso é importante, eu costumo sempre dizer isso. Tanto aqui no EBD em Foco, quanto na minha igreja, eu costumo dizer isso. A gente tem que ter cuidado com quem a gente está ouvindo, né? Quem é que você está ouvindo? Quem é seu conselheiro? Que você está ouvindo? Seu conselheiro é esses retardados malucos da internet? Esses pseudo-messias que são os desconstrutores da fé. Aqueles, eles gostam de colocar aquelas mensagens assim: te ensinaram errado o tempo todo, vou te mostrar a verdade, vou te ensinar realmente o que a Bíblia diz. Moço, sai dessas pessoas, sai. Primeiro você tem que conhecer o caráter dessa pessoa. As pessoas foram aceitar Paulo depois de Paulo estar muito tempo ali com eles, e eles terem o testemunho de outros discípulos, de Barnabé, por exemplo, de que ele realmente havia mudado. E Barnabé não era qualquer um, era um homem respeitado na comunidade. Nós temos um hábito péssimo, horrível, de estar ouvindo, dando ouvido para gente, qualquer um, para qualquer pessoa na internet ou qualquer pessoa que chega na nossa comunidade. Não, nós precisamos conhecer a vida dessas pessoas e o caráter dessas pessoas. Então Barnabé o levou até os apóstolos, com quem Paulo se juntou e falava ousadamente em nome de Jesus. Atos 9, 29 diz: falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Olha só o que eu falei agora há pouco, né? Nós não devemos ficar por aí ouvindo qualquer pessoa. Os irmãos tiveram receio de ouvir Paulo, de recebê-lo, mas Barnabé referendou. Barnabé colocou o nome dele, a reputação dele diante dos irmãos, comprovando que Paulo, o então Saulo, agora era um pregador verdadeiro do evangelho. Nós precisamos disso, irmãos. Nós não podemos ficar ouvindo qualquer pessoa. Isso é perigoso, isso pode desvirtuar você, levar você para coisas absurdas, perigosas. Então tenha cuidado, tenha muito cuidado. Paulo, depois de sua conversão, não saiu imediatamente pregando. Ele passou por um treinamento. O apóstolo era totalmente guiado pelo Senhor, e aprendemos com seu exemplo que o líder, para ser bem sucedido, deve ser conduzido segundo a orientação divina. Paulo, após a sua conversão, ficou um período no anonimato. O líder, antes de experimentar a aceitação e o reconhecimento do seu trabalho, é provado, forjado pelo anonimato, sofre a solidão e até a rejeição, né? Nós já falamos muito sobre essa questão. A liderança de Paulo não se encaixa no perfil de liderança de sucesso na modernidade, porque na modernidade as pessoas querem dizer que uma liderança de sucesso é uma liderança que não tem oposição, que não sofre perseguição, que tem muita gente andando, seguindo, né, muito dinheiro envolvido, e não era o caso da liderança de Paulo. O princípio de autoridade. Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é o respeito pelas autoridades, pois não há quem possa liderar sem que seja submisso a uma liderança, né? Antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. Antes de exercer autoridade, ele teve de se submeter a uma autoridade. Isso aqui é importante. Vamos lá. Eu destaquei algumas palavras aqui. Antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. Você não sabe ser liderado. Você não sabe ser um liderado. Você não sabe ser companheiro. Você não sabe ser leal. Você não sabe ajudar o grupo. Você é péssimo. E você quer ser líder.
né? Como é que você vai ser líder se você não sabe ser liderado, você não tem humildade para ser liderado? Para ser um líder, você primeiro precisa submeter, primeiro precisa obedecer, aprender a obedecer. Antes de deixar de exercer a autoridade, ele teve de submeter a autoridade. Seja um bom liderado. Eu me lembro de um amigo meu, presbítero, que ele dizia assim: eu quero, né, chegando no final do ano, ele dizia assim: eu quero deixar, ele era dirigente da igreja, eu quero deixar a dirigência da igreja e quero ser um auxiliar, que eu quero mostrar, é até engraçado, mas era sério, eu quero mostrar para esses auxiliares que tem aqui como é ser um auxiliar, como se comportar como auxiliar. Eu acho interessante essa perspectiva dele, porque de fato ele como líder, ele se sentia sabotado, isolado. Ele sentia que aquelas pessoas que eram auxiliares dele não eram leais, não eram comprometidos. Mas mesmo assim, alguns desses queriam ser líder. E ele então estava dizendo: olha, essas pessoas não sabem o que é ser líder, que é ser liderado, vão querer ser líder. Isso é interessante, a gente precisa aprender primeiro para depois ensinar. Isso é importante. Em um tempo de crescimento e avançado do evangelho na cidade de Antioquia, enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo ordenou que Barnabé e Paulo fossem separados para a obra missionária, como você vê isso aqui no texto de Atos 13, de 1 a 3. É necessário observar que havia profetas e doutores que serviam na igreja em Antioquia. O primeiro desta lista foi Barnabé e o segundo Paulo, indicando que Deus escolheu tanto o primeiro quanto o último, né? Eles eram ali os doutores, né? A lista aqui, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé era um deles, né? Pela ordem que pode ser o principal deles: Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Assim como Paulo disse que ele era um abortivo, né? Era um apóstolo de última hora, que entrou ali no grupo fora de tempo. Então a ideia aqui é essa mesmo: ele era o último a chegar, mas também foi alguém separado por Deus, e não era um qualquer. Olha só, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, né? E alguns deles eram Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, né? No caso, Paulo era profeta e mestre. No caso, Paulo, pelo desenvolvimento do seu ministério, ele era um mestre, não era qualquer um. O texto diz: apartai-me a Barnabé e Saulo, ou seja, Barnabé seria o líder da expedição missionária e não Paulo. Este investiu em seu ministério buscando aprender, e tal investimento fez dele um líder de sucesso. Invista no seu chamado, estude, prepare-se, faça a sua parte e Deus fará a dele. Olha só, isso aqui é muito importante, especialmente para você professor, para você jovem que tem algum desejo de exercer ministério. Prepare-se. Eu nunca me preocupei em se eu iria ou não exercer determinada função na minha comunidade, mas eu sempre me preocupei em estar capacitado para isso. Desde cedo eu aprendi a comprar livros, a comprar Bíblia, a fazer cursos de teologia, cursos básicos, até o tempo que eu tive condições de fazer uma graduação em teologia, né, fazer um bacharelado. Fiz bacharelado livre, fiz bacharelado profissional, compro livros, faço cursos, pequenos cursos de capacitação, especialmente sobre didática, homilética, hermenêutica, que é muito importante, porque se você tem um chamado para o ministério, você precisa ir a fundo. Você precisa se qualificar nisso, porque é horrível você estar na igreja e alguém está ministrando fora do contexto. É horrível, né? Você que gosta de cantar, e é horrível você ter que ouvir uma pessoa que diz que gosta de cantar, mas não conhece de tom, não conhece de tempo. Eu nem invento cantar porque eu não entendo nada disso. Mas se você tem esse desejo de fazer isso, então tem que se qualificar, tem que se preparar. Eu conheci pessoas que dizem: eu gosto de cantar os hinos da harpa no início da celebração ou do culto, mas não treina, não ensaia. Aí vai canta fora do ritmo, fora do tom, os músicos não conseguem acompanhar. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, por favor, se você tem o desejo de exercer um ministério, se qualifique.
Se prepare para isso, estude, faça um sacrifício, compre algum material que você possa estudar para você melhorar, para você fazer com qualidade, para que você faça com gosto, para que você faça bem. Segundo tópico, a liderança de Paulo. Uma liderança íntegra. O que significa ser íntegro? Significa ser inteiro, né? Completo, irrepreensível, sem falha, né? Sem estar faltando um pedaço, né? Na conduta. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz. Paulo se manteve íntegro, mesmo enfrentando a oposição de muitos que não aceitavam o seu apostolado. Veja isso em 2 Coríntios 10. Em sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo fez a defesa do seu apostolado e mostra os sofrimentos por ele enfrentados por amor do evangelho. Paulo não era um aventureiro. Ele não era alguém que estava ali buscando uma oportunidadezinha. Não, ele era alguém chamado por Deus. Ele tinha convicção disso. Ele tinha plena convicção do seu chamado. Uma liderança conduzida por Deus. Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da direção do Senhor. O texto de Atos 16:6 afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Certa vez também tentou ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Lá em Romanos também ele faz a argumentação muito parecida, ou seja, Paulo tinha no seu coração o desejo de fazer a obra. E para ele era de dia e de noite. E ele tentava ir para tal lugar, mas o Espírito Santo falava para ele se ia ou se não ia. E quando o Espírito Santo falava para ele não ir, ele não ia. E quando falava para ir, ele ia. Não é aquele tipo de pessoa que escolhe. Eu sou chamado para viver da obra, mas eu escolho o lugar, eu escolho o que fazer, né? É muito conveniente isso, não é por aí. A obra do Senhor, o nosso chamado tem que ser referendado, tem que ser iniciado e referendado pelo próprio Senhor. E logo partiu para lá, pois concluiu que o Senhor o estava conduzindo àquele lugar para anunciar o Evangelho. O líder, como Paulo, precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas ações para que obtenha sucesso. Eu já falei isso em outras lições aqui sobre liderança, mas às vezes parece chover no molhado, né? Mas é importante a gente lembrar disso, de quem é a obra. Isso é importante a gente refletir, apesar de parecer que está sendo repetitivo, né? Mas de quem é a obra? A obra não é do Senhor? Se a obra é do Senhor, então eu tenho que fazer no tempo do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Não é no meu tempo nem da cor da minha vontade. Porque sendo assim, eu não vou estar fazendo a obra do Senhor, vou estar fazendo a minha obra e dizendo que é do Senhor. Mas, como diz que o líder como Paulo precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as ações para que obtenha sucesso, porque ele está fazendo o quê? A obra do Senhor e não a própria obra. Uma liderança confiável. Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e seus liderados, é preciso que haja confiança. O líder deve ser alguém em que as pessoas confiem. Isso é um problema muito sério. Dentre as muitas qualidades, o apóstolo Paulo foi um líder confiável, tendo alcançado o respeito das igrejas, dos irmãos e dos apóstolos. Confiança, né? Lembra desse ditado popular que confiança ela não vem com o tempo, ela não vem com barganha, ela não vem com enfim, com uma primeira impressão, ela vem pela realidade do que a pessoa é. A confiança é algo que se conquista todos os dias com transparência. Como é que eu vou me tornar confiável diante da minha comunidade, diante dos irmãos da minha igreja, se eu sou uma pessoa obscura, se eu sou uma pessoa que me escondo, se eu sou uma pessoa que não estou presente nunca nas decisões, nas tomadas de decisões, nos momentos difíceis? Ninguém vai confiar numa pessoa que foge, que na hora da adversidade ele se esconde. Paulo foi alguém que na hora da adversidade ele estava ali para manter a palavra dele, manter a postura dele, sem medo de ser feliz, nem de morrer. No primeiro dia de sua viagem a Roma, Paulo
como prisioneiro, o responsável pela embarcação, o centurião Júlio, autorizou o apóstolo Paulo a desembarcar para receber alguns cuidados especiais de seus amigos, né? Atos 27:3 diz: no dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Não se trata de um gesto comum de um centurião para com o preso, ainda mais no primeiro dia de viagem. Mesmo em um ambiente hostil, de impossibilidades e de reclusão, o apóstolo Paulo conquistou a confiança dos que o cercavam. Por quê? Porque ele era alguém transparente, ele era alguém sensato, honesto, equilibrado. É assim que se conquista confiança. É assim que se conquista a confiança das pessoas, sendo honesto, sincero, se comprometendo, tomando partido, sim. Não pode ser uma pessoa que vive dividida entre dois pensamentos, pessoas que vivem em cima do muro. Não, tem um lado. Paulo tinha um lado, o lado de Cristo, e o resto era oposição. A confiança que Paulo conquistou se deu pela sua integridade e o interesse que demonstrou pelo bem daqueles que com ele andavam, né? Ele era alguém confiável porque pensava mais nos outros do que nele mesmo também. Terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de Paulo. Nós já falamos de alguns aspectos práticos, mas vamos ver outros aqui. Paulo conhecia suas limitações, isso é muito importante. Um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi a sua capacidade de reconhecer os seus próprios limites. Ele não escondeu a sua humanidade. Romanos 7, 24, 25, ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado, né? Ou seja, Paulo está dizendo, eu sei, né, que há essa luta dentro de mim, que na minha consciência eu sou uma nova criatura, mas na minha carne há desejos, há sensações, há vontades que precisam ser dominadas. Eu sei disso, que existe essa luta, né? O líder, né, que não admite essa luta, ele está fadado ao fracasso. Hoje mesmo estava conversando com a minha esposa sobre Davi e ela falando, amor, como às vezes é difícil a gente compreender. Davi cometeu pecados bastante absurdos, né, graves, mas a gente percebe que ele tinha uma comunhão com Deus extraordinária. E eu respondi para ela, meu bem, você só percebe que Davi não comete o mesmo erro duas vezes. Porque quem se propõe a ser transparente, a ser honesto, ele comete erros. Mas ele não comete o mesmo erro duas vezes. As pessoas, elas erram. Muitas vezes líderes se ocultam, se escondem para também ocultar seus erros. E com isso, ele vai viver a vida inteira sofrendo com esses erros sem ser liberto, porque não teve com quem contar. Davi, ele cometeu muitos erros. Paulo também cometeu alguns excessos, mas por causa da sua transparência, da sua honestidade para com as pessoas. Ele sabia que por mais que tivesse avançado em sua missão, ainda tinha muito a fazer e a melhorar, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, eu não alcancei tudo o que eu desejo, muito menos tudo o que Deus me prometeu. Mas eu vou continuar marchando. Ao reconhecer suas limitações, também pôde reconhecer o valor das pessoas. Paulo reconhecia sua incapacidade e por isso sempre dependeu de Deus. E sempre também pediu oração aos irmãos. As cartas de Paulo, recorrentemente ele pedindo oração aos irmãos, porque ele sabia das suas fragilidades, ele sabia que precisava desta intercessão, de que os irmãos estivessem ladeado a ele nesta guerra espiritual, orando por ele e com ele. Paulo estava disposto a se sacrificar. À semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo fez alguns sacrifícios em favor de seus liderados. Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da igreja de Cristo. 1 Coríntios 9,14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 1 Timóteo 5,18, ele diz, pois as escrituras declaram, não amordeces o boi quando pisa o trigo,
E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Mas decidiu não ser pesado às igrejas. E trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário. Atos 20, 33 e 35 diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar a palavra do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo entendia que, como princípio mais abençoador, mais glorioso, é melhor dar do que receber. Entretanto, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo entendia que o irmão, o pastor, o missionário, que deixa de sonhar com uma profissão, sei lá, de médico, de advogado, de gestor de empresa, ou até mesmo dono de uma empresa, e se dedica ao ministério, ele é digno de ter um salário decente. É digno. O problema, as nossas igrejas têm um negócio de arrecadação de recursos, porque muitas vezes os pastores são ladrões, são corruptos, e quando não, os membros são covardes que não contribuem com regularidade. Mas nós precisamos entender, os líderes precisam entender que precisam ser transparentes, serem honestos com os recursos da igreja, e os membros precisam entender que eles têm responsabilidade de contribuir regularmente para que a obra continue. Um pastor é digno de receber para ser pastor. Se eu sou digno de ter a minha empresa, o meu emprego e dar aos meus filhos um acesso legal, avançado à informação, a uma boa escola, a uma boa universidade, por que o pastor não pode ter também? Eu sou contra do pastor ficar milionário com dinheiro de igreja, mas ter uma vida digna, decente, com um bom padrão de vida, isso não é pecado. Paulo tinha responsabilidade. O que levou o apóstolo Paulo a declarar: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. A resposta a esta pergunta é dada pelo próprio apóstolo com as seguintes palavras: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Viu? Lembra do que eu citei lá atrás, né? Eu já falei que a gente já fez algumas aplicações. Paulo era alguém comprometido. Ele não estava apenas envolvido. Ele não era alguém que fazia a obra apenas nos momentos de folga. A vida dele era fazer a obra de Deus. Paulo se declara devedor e se propõe pagar sua dívida anunciando o evangelho. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E lembrando também que quanto essa questão da dívida, né, que Paulo fala, é muito interessante que ele diz aos irmãos da Macedônia, né, os irmãos ali de Corinto, de Éfeso, quando os irmãos em Jerusalém estão passando necessidade, ele diz: é lícito, é honesto que aqueles que lhe trouxeram o evangelho seja sustentado por vocês. Aqueles que lhe trouxeram o pão espiritual, vocês devolvam essa generosidade com pão material, porque eles estão passando fome, né? Então nós devemos nos sentir devedores uns para com os outros, né? Porque nós somos irmãos e contribuímos para o crescimento de uns dos outros. Nossa conclusão: como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história depois de Jesus, o apóstolo Paulo é um modelo a ser seguido por aqueles que desejam servir a Deus com excelência. Que venhamos seguir o exemplo do apóstolo que sofreu toda a sorte de males, mas não renunciou ao seu chamado e nem à sua vocação. Uma vez chamado, sem renúncia. Não renuncie ao chamado de Deus. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.